Então, gente, a importância da paciência no nosso dia a dia, né? E, né, o que eu diria da disciplina, entendeu? Porque a lei da semeadura é essa: você semeia, você joga a sua semente e tem que ter paciência para aquilo ali brotar e cultivar essa terra, né? Porque quem planta sabe que a gente tem que colocar adubo. Então, aqui eu, por exemplo, tenho o hábito de jogar casca de legumes, de frutas, pó de café, enfim, e procurar não contaminar a terra, entendeu? Para que a terra fique boa, para que a nossa semente possa crescer. E isso vai depender do sol, isso vai depender do solo, vai depender de muitas coisas, né? Se vai ter chuva, se vai ter frio, enfim. Então, eu acredito que a internet é a mesma coisa, entendeu? Eu já passei por altos e baixos aqui. No YouTube eu tô mais tempo e eu cheguei a monetizar meu canal. Depois de fazer bastante live, pedi para uma equipe me ajudar assistindo meus vídeos. Só que eu não me senti merecedora, sabe? Porque essas pessoas me ajudaram visualizando, entendeu? Então, como eu não via que as pessoas estavam interagindo, sabe? Só aquela equipe, né? Era uma equipe de 5, 6 pessoas, que eu rodava os vídeos deles e eles rodavam o meu, que era uma rede de apoio. Só que eu não valorizei o meu trabalho, eu não valorizei o meu tempo, a minha disposição. Eu era muito ligada ao perfeccionismo antes de eu entrar nesse curso de administração. Então isso me prejudicava muito, sabe? E eu falei pra vocês, eu não tinha apoio. As outras pessoas que me ajudaram são pessoas que eu nunca nem vi na vida, pessoas da internet mesmo, sabe? Que também estava tentando criar conteúdo com insegurança, com medo, mulheres que são casadas e que têm filhos e que são donas de casa e que não tinham uma renda, que não tem uma renda, né? Entendeu? Então ela estava passando por situações difíceis, então a gente se deu a mão e uma ajudou a outra, né? Só que essas minhas amigas aí, graças a Deus, elas conseguiram, né? Elas conseguiram voltar, só que eu acabei excluindo no momento, assim, de me sentir incompetente, sabe? De me sentir que eu não tinha o resultado que eu queria, que eu não queria só, tipo, 1.800 pessoas. Eu queria muito mais, entendeu? Tipo assim, eu não valorizei o meu resultado, essa que é a verdade. Eu me senti incompetente e as críticas, elas acabaram me fazendo me sentir muito pior, entendeu? Do que eu era, porque eu sabia que eu não era perfeita, entendeu? Então aquelas críticas parecia que esfregava mais ainda na minha cara a verdade. Então aí eu fui lá, no momento de fraqueza, eu acabei excluindo meu canal e perdi minha monetização. Eu tive que começar do zero de novo, depois de 1 ano e pouco longe da internet. Porque eu percebi que não tinha como, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer e que eu precisava melhorar e enfrentar as críticas, que era uma coisa que eu eu não estava querendo aceitar as críticas, entendeu? E eu não falei, ninguém vai me criticar, enfim. Mas as críticas faz parte do desenvolvimento humano, entendeu? Eu que não era maduro o bastante para enfrentar aquilo sem ser infantil, sabe? E eu sei que ainda continuo sendo um pouco infantil às vezes, sabe? Porque não é fácil lidar com as críticas. E é isso, né? As pessoas vão falar do seu cabelo, da sua maquiagem, do seu rosto, do seu corpo, do seu casamento, da sua filha, da sua casa, de tudo, entendeu? Então é muito triste porque, fulana começou ontem e já tá com 2 milhões e você tá aí ralando. Você trabalha muito, você faz muito vídeo e ninguém tá nem aí pra você. Então eu ouvia muito isso ofendeu demais o meu ego, sabe? Eu me machucou aqui, assim. Mas aí eu percebi que isso não determinava o que eu sou, sabe? Porque essa caneta aqui me ensinou algo. Que ela, gente, não sei, tem um post na internet que fala sobre isso. Como eu gosto muito de ler, eu vi esse post falando que a caneta Bic nunca mudou. E foi aí que eu percebi que realmente eu acho que eu tenho que ter minha identidade própria, minha autenticidade, eu sou eu, nem tudo dá pra mudar, tem coisa que dá pra melhorar, nem tudo pra mudar. Isso aqui funciona, entendeu? Nunca mudou. Existem outras canetas melhores? Existe, mas a caneta Bic nunca parou de vender, entendeu? E é igual a Coca-Cola, sabe? A Coca-Cola não fica ofendida com o Guaraná, com a Fanta uva,
com bebida alcoólica, a Coca-Cola continua, e a Coca-Cola já passou por tantas adversidades, né? Até colocaram um rato dentro da Coca-Cola. E deixaram de tomar Coca-Cola? Não. Então, sabe, é isso. E eu estou aprendendo, gente. E é uma coisa que eu também não aceitava, era minhas origens, sabe? Era a questão de que eu sou brasileira, nasci no Brasil, mas o meu pai tem origem ucraniana e a minha avó é origem italiana. Então, para ser brasileiro, aqui tem bastante mistura, tem. Mas existe uma, sabe, sei lá, um bloqueio, assim, né? Por causa daquela briga da escravidão, entendeu? Essas coisas de racismo. Então, eu não, é igual eu falo, não me sinto que eu tenho nada a ver com isso, porque eu não foi eu que escravizei essas pessoas, entendeu? Provavelmente minha família também deve ter sido vítima de alguém, entendeu? Porque que eles vieram para cá e eu não conheço a verdadeira história. Então, é muito difícil, entendeu? Não é vitimismo. E é o que muitas vezes as pessoas confundem a questão de vitimismo, sabe? Mas assim, eu cresci sendo chamada de branquela azeda, que eu não tinha um potencial bacana, que não tinha um desenvolvimento bacana, que eu era loira burra, que eu era loira do banheiro, enfim, confundida com aquelas coisas de terror, sabe? Enfim, vida que segue, entendeu? Vida que segue. Em contratempo tinha loiras na TV, que eu não assistia, né? Mas eu sabia que elas também eram muito odiadas, entendeu? E é isso, gente. A gente recebe ódio também, entendeu? E é isso. Esses dias eu vi um post, inclusive ontem, falando sobre... Ai, gente, ofendendo as pessoas que não têm boca, sabe? Falando, ai, quanto que é feio. Graças a Deus eu nasci com a boca muito boa, gente. Ai, sério, eu não perco meu tempo com isso, sabe? Eu acho que isso é desnecessário. Eu gosto muito daquela jornalista, a Raquel Sherazade, e ela falou que não existe raça humana, existe uma só raça, né? Somos humanos e a gente tem que aprender que somos diferentes uns dos outros, assim, na questão da cor da pele, do cabelo, mas somos todos, sentimos as mesmas coisas, as mesmas dores, as mesmas pressões. E eu acho que a gente luta tanto para ser aceito, que a gente às vezes quer ser melhor do que os outros, e não existe isso, sabe, gente? Existem pessoas que buscam cada dia melhor sua performance, sabe? Buscam mais aprender, buscam melhor entregar seus resultados. É igual essa caneta aqui, gente. Ela é simples, mas ela tá lá. Gente, vocês podem confiar que ela sempre funciona, entendeu? Agora, se você compra outras, às vezes até mais caras, às vezes não funciona, para de funcionar. Isso aqui, ó, dura muito, gente, é sério. De verdade. Dura bastante tempo. Eu gosto muito de escrever. Porque eu já comprei de outras marcas, aí começa a falhar, enfim, começa a dar problema, enfim. Vocês podem fazer essa comparação. Então, a questão é essa, é durabilidade, é entrega, entendeu? Isso que é importante, sabe? Nós, seres humanos, temos que aprender a ser útil um para os outros. E como cristã, né, eu aprendi que a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo. Mas se a gente não se ama, dificilmente a gente vai amar o próximo, né? Então, fica difícil, né? Eu, igual falei pra você, a questão da aceitação, de aceitar que meu cabelo era do jeito que ele é, que meu rosto é assim, que meu corpo é assim, entendeu? Que se eu quiser um resultado melhor, eu preciso ir pra academia, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer procedimentos estéticos. É isso. Não tem como mudar, tipo, a minha cor de pele, entendeu? Então, às vezes, a gente fica tão triste com tanto comentário que a gente quer ser até outra pessoa, sabe? E é isso que eu percebi que eu passei, entendeu? Então, a fase de crescer aqui na internet é isso, de aprender que eu tenho meu valor, que eu tenho minha origem, que eu não tenho culpa de ter nascido assim, entendeu? E que eu não mereço o ódio do mundo, porque lá no passado teve uma guerra, uma briga, entendeu? Teve escravidão, teve coisas horríveis. Mas a gente não pode continuar fazendo isso um com os outros, né? Porque aconteceu isso lá atrás, né? Ai, vamos se vingar, entendeu? Ó, gente, mataram Jesus, né? Nossos pecados, né? Ele morreu por causa dos nossos pecados. Nem por isso a gente vai ficar se vingando das pessoas. Enfim, né?